Uniclac. Fala galera que está estudando aí para o concurso da Polícia Militar do Ceará, aqui quem fala com vocês é o professor Geraldo Neto e nós hoje vamos trabalhar a Lei Complementar 98 que cai no teu concurso, então não vamos dar mole, correto? Sou professor de Direito Administrativo, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro e trabalho com as legislações de todo o Estado aí, de todo o nosso Brasil, as legislações militares, as legislações dos servidores públicos civis, então eu vou trabalhar isso daí de forma esmiuçada, dando exemplificação em cada um tópico que eu puder trabalhar com vocês, e é claro, sempre te prevenindo de possíveis questões que possam vir cair na sua prova, que possam surgir de acordo com o implemento do seu estatuto da Lei Complementar 98, perfeito? Então cai para dentro, não vamos perder mais tempo e vamos buscar aí o nosso grande sonho de lutar aí pelas Forças Armadas, aí imagina, você lá na Polícia Militar trabalhando, coisa linda, maravilhosa, realizando o seu sonho. Então conte comigo para a gente, eu e você juntos, alcançar o seu sonho aí. Eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta, correto? Então cai para cá. Olha só, galera. A gente vai trabalhar o seguinte, essa Lei Complementar 98, o que se trata ela? Ela dispõe sobre a criação da Controladoria Geral de Disciplina, ela dispõe sobre a criação da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública, que você já vai ver quem integra aqui, a segurança pública. E sistema penitenciário, acrescenta dispositivo à Lei 13.875, de fevereiro de 2007, e dá outras providências. Então, olha só, Geraldo, qual vai ser o enfoque principal da Lei Complementar 98? Você vai ver que a todo tempo ele vai trabalhar a respeito da Controladoria Geral de Disciplina, quais serão as competências, quem pode integrar, quem serão os seus integrantes, quem vai comandá-la, qual é a posição dela dentro do Estado, quais são as atribuições, o que ela pode fazer, o que ela pode delegar, o que ela pode avocar. Perfeito? Então nós vamos trabalhar isso daí de forma esmiuçada. Como se trata de concurso público, eu vou fazer o quê? Eu não vou fugir da legislação com vocês. Eu vou batendo tópico por tópico da legislação e em cima a gente cria algumas situações, problemas, algumas argumentações e algumas explicações lógicas, até mesmo do que acontece na prática, para você melhor evidenciar isso, ok? Como se trata de um concurso público da área militar, talvez nem todos nós, e eu me coloco na sua condição de aluno também, nem todos terão o conhecimento jurídico de alguns vocabulários. Então eu sempre vou procurar fazer o quê? Esmiuçar isso para você. Se aqui apresentou uma terminologia um pouco mais difícil, que foge o teu tipo de estudo, entendeu? Uma linguagem mais jurídica, né? É o que a gente, nós professores brincamos em sala de aula, fala que é o juridiquês. Eu sempre vou tentar desfragmentar isso para trazer num linguajar mais acessível a vocês, ok? Outra coisa. Qualquer dúvida, mandem e-mails, mandem mensagens. Se quiserem me procurar lá no Facebook, é Professor Geraldo Neto, é lá minha fanpage, ou então meu Facebook, Geraldo Neto. Você vai me achar lá e a gente vai trocar essa ideia, vai trocar esse bate-papo aí, vai bater esse papo para resolver todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá. Então você já sabe que essa legislação ela vai tratar sobre o quê? Sobre a criação da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública, ok? Vamos lá. Continuando com vocês, aí ela começa, só para você ter uma ideia, tá? Quando você abre a lei lá na internet, ela está em Word, bonitinho. Aqui eu coloquei ela dentro do PowerPoint da melhor maneira possível para poder você ir acompanhando esse estudo comigo. Geraldo, eu não baixei o material, não tem problema. Você abre a internet, pega a legislação atualizada e a gente vai fazer esse trabalho aqui, ok? Olha só, o governador do estado do Ceará, faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Vamos lá. Então, que seguinte lei seria essa? Aí a gente começa a trabalhar a partir do artigo 1º. Aí você fala assim, nossa, Geraldo, mas é muita coisa. Galera, tem que ir acompanhando. Olha só, você está vendo que eu estou com duas canetinhas aqui na mão?
Na sua casa, acompanha essa aula com um marca-texto na lei. Seria, assim, fabuloso se você puder ter a lei impressa, para você ir anotando as observações que eu for falando para vocês. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Fica criada, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual, a Controladoria Geral Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará, com autonomia administrativa e financeira, com a competência para realizar, requisitar, avocar sindicantes e processos administrativos para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores integrantes do grupo de atividades de polícia judiciária, polícias militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, visando o incremento da transparência da gestão governamental, o combate à corrupção e o abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência dos serviços policiais e de segurança penitenciária prestados à sociedade. Galera, você viu que ele fala um texto enorme, entendeu? E talvez você não tenha conhecimento de alguns institutos aqui dentro, ok? Então o que eu vou fazer? De cara você vê aqui, ó, fica criado no âmbito da administração direta do Poder Executivo. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, olha só. Você, quando estuda o direito em si, você acaba aprendendo lá dentro do direito administrativo que você tem a administração direta e que ela é diferente da administração indireta. Correto? A administração direta, quem será a administração direta, professor? A administração direta, vamos lá, no âmbito do Poder Executivo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Perfeito? Essa é a nossa administração direta. Por que a gente chama ela de administração direta? Porque esses carinhas aqui, ó, eles exercem diretamente as funções administrativas, correto? Através da sua própria pessoa jurídica. Eles possuem personalidade jurídica, correto? Você já tem que saber que eles possuem personalidade jurídica de direito público. Foi? Lembrando que a administração direta é diferente de administração indireta, correto? A sua administração indireta seria, por exemplo, quando algum destes aqui, eles desejam melhor prestar um serviço pelo princípio lá da especialidade, correto? Aí nós teríamos aqui, ó, quem integra a administração indireta? Nós temos autarquias, nós temos sociedades de economia mista, nós temos as empresas públicas e as fundações públicas, correto? Cada um desses daqui integram a administração indireta, ok? Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Quando ele fala que cria dentro do âmbito da administração direta, no âmbito do executivo, opa, da onde a gente vai fazer esse concurso? Para onde? Beleza, para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, olha só, lá dentro do Estado, o ente federativo Estado, ele vai resolver tudo sozinho? Não, ele internamente vai se subdividir o quê? Em vários órgãos. E daqui nós temos o fenômeno chamado de quê? De desconcentração. Correto? Nessa desconcentração é que a lei complementar que nós estamos estudando fez o quê? A criação do órgão objeto de estudo. Perfeito? Então, criou-se dentro do Poder Executivo o quê? Esse órgão. E a ele atribuir diversas competências. E lógico, isso daí foi criado através de uma lei? Foi.
Isso foi criado através de quê? De uma lei complementar. Porque órgão somente pode ser criado por lei. Se você analisar lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele vai dizer que posso dispor sobre a organização da administração pública desde que não implique em o quê? Criação de órgãos públicos, extinção de órgãos públicos, aumento de despesa. Tem que tomar um cuidado com isso. Por isso que eu tive a criação através de quê? De lei. Correto? Perfeito, galera? Ficou tranquilo aqui com vocês? Então, olha só, vou te dar técnica agora. Foi através, dentro da administração direta, que dentro do Estado, nosso ente federativo, no âmbito do Poder Executivo, através do fenômeno de desconcentração, olha o macete, ó, desconcentração tem o O de órgãos. Foi criado o quê? A nossa objeto de estudo. Perfeito? Estamos juntos? Então não confunda a administração direta com indireta e agora você já sabe tudo isso aí direitinho. Ok? Perfeito? Tranquilo, galera? Então vou apagar aqui o quadro para vocês, tá? E a gente dá continuidade aqui à nossa matéria. Perfeito? Vamos lá. Então ele fala aqui, ó, fica criado no âmbito da administração direta, que você já aprendeu. Então, houve uma desconcentração para poder criar a Controladoria Geral de Disciplina. Perfeito? Então, ó, no âmbito da administração direta do Poder Executivo, você já sabe que houve uma desconcentração. Eu criei o órgão. Qual foi o órgão, Geraldo? A Controladoria Geral de Disciplina. Correto? Agora, essa Controladoria Geral de Disciplina, ela vai controlar o quê? O controladoria de quais órgãos? Os órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Foi? E quando eu falo segurança pública, aqui dentro eu estou enquadrando o bombeiro militar? Tô. Aqui eu estou enquadrando o agente penitenciário? Tô. O policial civil? Tô. Você, que será um policial militar, eu estou enquadrando você? Tô. Correto? Se você for pegar lá quem integra a segurança pública dentro da Constituição Federal, você vai ver que todos esses que eu mencionei integram segurança pública. Perfeito? Então eu já estou dando essa interpretação sobre o enfoque constitucional da tua matéria. Ok? Vamos lá. Do Estado do Ceará, com autonomia administrativa e financeira. Nota que a autonomia, ela é administrativa e financeira. Eu não estou dando a de autonomia funcional para esse cara, ok? Vamos lá. Com a competência para realizar, requisitar e avocar sindicâncias e processos administrativos. Correto? Então, ó, ou ela vai realizar, ela instituiu, ela abriu aquele processo administrativo disciplinar, ou ela requisitou aquele processo administrativo que fosse aberto, ou então ela avocou, o processo está em trâmite diante de algum órgão inferior a eles. E ela vai lá e avoca, traz para si, ok? Para a gente lembrar, não confunda, ok? Ó, avocação é diferente de delegação. Correto? A avocação é diferente de delegação. Avocar é trazer para mim competência de um subordinado. Delegar é passar parte da minha competência a outra autoridade, seja no mesmo patamar hierárquico, seja um subordinado. Então, olha só, eu sou avoco de quem tem o quê? De quem é subordinado. E delego tanto para os lados quanto para baixo. Ok? Não pode confundir, tá bom? Vamos lá, continuando aqui com vocês. E ele fala aqui, ó, a competência dela é para realizar, requisitar, avocar sindicâncias e processos administrativos para apurar responsabilidade disciplinar. O que seria essa responsabilidade disciplinar? É quando ele feriu, é quando aquele servidor cometeu algum ato de indisciplina e eu preciso apurar aquele ato de indisciplina. Perfeito?
Então, eu vou apurar e vou fazer o quê? Responsabilizar aquele servidor que deu causa àquele ato de indisciplina. Tranquilo, galera? Então, vou te fazer uma outra puxada lá dentro do direito administrativo. E isso daqui, ó, ele se oriunda, ele advém da onde? Do poder disciplinar. Ou seja, o poder disciplinar é aquele conferido ao administrador público, que detém, lógico, a competência para tal, de aplicar penalidades. E essas penalidades, obrigatoriamente, elas têm que ser o quê? Através de um processo administrativo disciplinar, para que venha salvaguardar o quê? O contraditório e a ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Correto? Eu estou rindo aqui agora, que eu lembrei que um amigo meu, o professor Edésio, ele fala que esse é o artigo mais chique e charmoso da Constituição Federal. Por quê? Porque ele é o artigo 5º LV, ou seja, Louis Vuitton, por isso que é o mais chique. É uma besteira, mas é só para tu lembrar na hora da prova, ok? O artigo 5º, inciso 55. Para você, a Constituição Federal não está aqui, mas não tem problema, eu leio para você. Está escrito assim, ó: aos litigantes de processo administrativo e os acusados em geral, ser-lhe-ão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Por isso que eu tenho que ter, lógico, dentro da apuração da responsabilidade, eu tenho que ter o quê? Um processo administrativo, tem que ter a sindicância para que ele venha o quê? Amplamente se defender e contraditar, ok? Mas vamos lá. Realizar, requisitar e avocar, que eu já te expliquei, sindicâncias e processos administrativos para apurar responsabilidade disciplinar, e isso daqui decorre do poder disciplinar, que vai deter aquela autoridade competente, dos servidores integrantes do grupo de atividades da Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária, galera? Polícia Civil do Ceará. Das polícias militares, dos bombeiros militares e dos agentes penitenciários. Então, a Controladoria Geral de Disciplina, ela vai apurar tudo relacionado à polícia judiciária, às polícias militares, os bombeiros militares e os agentes penitenciários. Só para você saber, tá? Polícia judiciária é o policial civil, é a Polícia Civil do Ceará. Policiais militares são os militares, correto? Sejam os praças ou os oficiais. Mesma coisa os bombeiros, praças e oficiais. E os agentes integrantes lá do sistema penitenciário, que são os nossos agentes penitenciários. Mas ela faz isso para quê? Porque ela visa o incremento da transparência da gestão governamental. Correto? Por que ela visa o implemento da transparência? Por quê? Porque se acontece uma infração administrativa dentro da polícia militar, dentro do corpo de bombeiros, dentro da polícia civil ou dentro lá do órgão penitenciário, e ele mesmo que vai apurar aquilo ali, será que eu dou tanta transparência à apuração desses fatos? Eu dou tanta transparência a isso? Por isso que eu tenho a Controladoria Geral de Disciplina, porque ela vai fazer essa análise de forma transparente. Você vai ver quem integra a coordenadoria. Você vai ver que ela é de fora daquele local onde aconteceu essa suposta infração disciplinar. E eu dou mais transparência porque eu vou ter pessoas que nada têm a ver com aquele serviço apurando aquela infração. Entendeu? Perfeito? Vamos lá. Visando o incremento da transparência da gestão governamental, o combate à corrupção, correto? E ao abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência dos serviços policiais e de segurança penitenciária prestados à sociedade. Olha só, então olha só, vou te falar outros institutos. Primeiro, ela está querendo combater o quê? A corrupção, para evitar que aqueles que estiverem sendo objetos de algum processo administrativo disciplinar, por alguma infração que eles tenham cometido, não venha a ter algum tipo de corrupção, que não venha corromper esse sistema para averiguar aquela infração, para levantar e até mesmo aplicar as penalidades. Outra, para evitar o quê? Os abusos. Essa palavra é chave. Palavra-chave, abuso. Como assim, tio Geraldo? Abuso no exercício da atividade policial. Você tem que tomar um cuidado, porque você que será um policial,
militar, você vai viver na corda bamba entre você não atuar e você atuar com abuso. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, correto? Eu pego e te trago agora para dentro de um enfoque constitucional para você entender quando eu falo desse abuso. Como assim, Geraldo? Eu não estou entendendo ainda o que você está me dizendo. Olha só, você tem que perceber o seguinte, meu nobre amigo. Quando você, na condição de policial, você tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Você entra no tal do abuso de poder. Olha só, eu não estou falando aqui do crime abuso de autoridade, correto? Eu estou te colocando sobre o enfoque administrativo que o seu estatuto, que a Lei Complementar 98 está nos trazendo, que é você na condição de servidor, abuso seu na condição de servidor, correto? Então vamos lá. O abuso de poder, o nome já diz, você está abusando de algo, mas como esse abuso pode ocorrer? O abuso de poder, ele pode ocorrer, em regra, de duas formas, correto? Ele, em regra, ele pode ocorrer de duas formas. E como seria isso? Por exemplo, o servidor público, ele pode abusar, ou seja, cometer um abuso de poder, seja pelo excesso, ou seja pelo desvio de poder. Como seria isso, Geraldo? Olha só. Na modalidade excesso, você, policial militar, aprovado em um concurso público. Amém, galera? Isso aí. Acredita na tua posse, acredita na tua aprovação, que você vai estar lá. Eu quero viajar para o Ceará e me sentir seguro. Porque todos os policiais que eu encontrar na rua vão ser meus alunos. Correto? Então vamos lá. Você tem a sua competência determinada em lei. Imagina só, você prende um cara na rua. Esse cara era um estuprador de crianças. Já doeu no coração. Na hora que você prende, ele vira e fala assim, olha só, senhor policial, eu sou estuprador de crianças, mas eu não só estupro. Quando eu estupro, eu gosto de matá-las e depois comer a carne delas. Aí tu já está aí desesperado do outro lado aí, correto? E ele vira e fala, o senhor vai me prender, eu vou voltar para a rua e vou continuar fazendo, porque eu gosto mesmo de fazer isso. Você, pensando no interesse público, no interesse de toda a sociedade, pensando no interesse público, faz o quê? Você vira e fala assim, ó, eu não vou deixar esse cara sair. Eu vou prender esse cara e já vou deixar ele trancado lá dentro, lá do batalhão. Por quê? Porque ele não merece sair. Ele é maluco. Se eu levar ele para a justiça, ele vai falar que está maluco e não vai sair. E o que vai acontecer? Vai sair na semana seguinte. Está vendo que você atuou visando o interesse público? Você pensou no bem para a coletividade, você pensou na sociedade, você pensou em tudo de bom, porém você atuou fora da sua competência. Nesse momento, você acaba de praticar um abuso de poder na modalidade excesso. Perfeito? Porque você se excedeu, você ultrapassou os seus limites de competência. Perfeito? Qual foi o elemento do ato que viciou? A competência. Qual foi o princípio ferido? Princípio da... Fala para mim. Legalidade. Perfeito? Porque você atuou fora da onde a lei permitia. Então houve um excesso, porque a lei determina qual é a tua competência. Logo houve um abuso de poder na modalidade excesso. Você me entendeu, meu caro amigo? Agora vamos lá. Quando você atua com desvio, você tem aqui o seu limite de competência, correto? Tem a sua competência. Aí imagina, você, um policial militar, altamente condecorado, cheio de cursos, top de linha. Aí você se depara com aquele moleque que praticava bullying com você no colégio. O cara batia em você todo dia para roubar tua merenda. O cara te agredia todo dia. Você tem ódio mortal dele. Aí, esse cara também passa para a polícia. E aí quando ele chega lá, ele é teu subordinado. Aí você vira e fala assim, ó...
Ô fulaninho, você não vai trabalhar aqui, você vai trabalhar lá na unidade Y, ou seja, mais de 300 quilômetros da onde aquele policial trabalha. Peraí, você atuou dentro da sua competência? Sim. Você tinha competência para determinar, suponhamos que você fosse autoridade competente, óbvio, para determinar aonde ele iria trabalhar? Sim. Porém, isso daí foi com fim diverso. Você não visou atender o interesse público, você atendeu o seu interesse próprio. Pode atuar assim? Mas, Geraldo, eu atuei dentro da minha competência. Pensa ao contrário. Você chegou lá, foi começar a trabalhar, você chega lá, o chefe é o atual marido da tua ex-namorada. Ele vai te olhar com sangue nos olhos e vai falar assim, não quero esse cara perto de mim. Vou mandar ele para 300 quilômetros daqui. E ele te manda. Galera, ele atuou dentro da competência? Sim. Feriu a competência? Não. Porém, a finalidade da atuação dele foi o quê? Diferente do quê? Do interesse público. Logo, ele feriu o princípio da impessoalidade. Correto? Lembrando que tanto o princípio da competência quanto o princípio da impessoalidade estão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal de 88. Correto? Ambos, tá? Estão lá no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, tá? E aqui, qual o elemento que integra o ato administrativo que ele violou? Ele violou a finalidade. Perfeito? Então você percebeu aqui como pode ser o abuso de poder? O abuso de poder ele pode ser pelo excesso. Quando o agente público, ainda que ele queira o interesse público, mas ele atua fora da sua competência, ferindo a competência e o princípio da legalidade. Ou quando ele pode também cometer o quê? O abuso de poder na modalidade desvio. Ele atua dentro da sua competência, porém com fim diverso. Feriu o princípio da impessoalidade, feriu o elemento finalidade. Ficou tranquilo? Por que eu dei esse destaque aqui na palavra abuso? Porque você tem que tomar cuidado. Não é porque você tem competência é que você vai fazer, correto? E não é porque vai atender o interesse público que você pode fazer. Entendeu, galera? Tem que tomar um cuidado, porque cada vez mais a gente se depara com perguntas que mexem com a nossa sensação de legalidade, a nossa sensação de realidade, de como funciona isso. Tem que tomar um cuidado muito grande, ok? Tá? Para poder deixar mais completo o exemplo, eu ainda tenho o abuso na modalidade de quê? Omissão. Eu posso ter um abuso por conta de uma omissão? Isso daqui é só o quê? Um plus, é a cereja do bolo que eu dou para vocês. O abuso de poder na modalidade omissiva só pode acontecer quando o quê? A lei determinar que o agente atue e ele não atua. Então houve um abuso de poder. Exemplo, você é garantidor da paz, da tranquilidade, da segurança pública. Você é extremamente importante para toda a sociedade do Estado. Aí você se depara com uma pessoa cometendo um crime e faz o quê? Vira a cara, olha para o outro lado. Peraí, houve abuso de poder? Houve, porque a lei determina que você venha atuar e você não atuou. Então, nem foi excesso nem desvio. O que aconteceu? Foi um abuso de poder na forma omissiva. Você entendeu? Então, quando a lei fala abusos, aqui, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque você tem um desdobramento muito grande disso daqui. Perfeito? Se você for pegar qualquer curso de direito administrativo, direito constitucional, você vai perder aqui umas 2 horas só estudando isso. Eu só fiz isso daqui só para você entender, correto? E compreender melhor o que está na legislação, que aí você vai ficar expert nisso, ok? Então vamos lá, caindo dentro com você então. Tá? Deixa eu só apagar aqui o quadro, para poder ficar bonitinho. Em casa você aperta o pause e copia o que eu coloquei aqui, tá bom? Vamos lá. O abuso, vamos lá, voltando. O abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência dos serviços policiais e de segurança penitenciária prestados à sociedade. Por quê? Porque se eu tenho a Controladoria Geral de Disciplina atuando veemente junto a esses órgãos,
ela fiscalizando de perto tudo que esses caras fazem, cada vez mais eu vou evitar o quê? O cometimento de algumas arbitrariedades, de abusos, excessos, desvios, omissões. E aí eu tenho o quê? Um serviço melhor prestado, um serviço mais eficiente. Correto? Que é um outro princípio constitucional, o princípio da eficiência, que veio com a emenda constitucional 19 de 1998, que está no artigo 37 caput da Constituição Federal. Perfeito, meus amigos? Estamos juntos? Foi? Então, olha só, a gente pegou a literalidade do artigo. Primeiro eu li o artigo com vocês, depois eu desfragmentei tudo que tem aqui dentro, tá? Eu estou há meia hora falando só do artigo 1º. Tem outros artigos que a gente vai passar batido, que não tem o que se falar. Mas aqui dentro, você aprendeu comigo os abusos, você aprendeu comigo como distribuir as competências, quem faz parte da onde, correto? Justamente para você melhor ficar o quê? Preparado para a sua prova, ok? Vamos junto? É aquilo que eu falo para todos os meus amigos e alunos. Se o treino é duro, a luta é fácil. Ok? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. Parágrafo único. A Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância, ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se encontram. Para e pensa. Ela pode requisitar uma sindicância e um processo administrativo? Pode. Ela pode instaurar, dar início? Pode. Agora, peraí, e se aquele determinado órgão, se lá dentro da polícia do Ceará, Polícia Militar do Ceará, tiver correndo um processo administrativo e a controladoria tomou ciência daquele processo? Peraí, eu